Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 149 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. O tema hoje é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre um modelo de negócios que é muito antigo, talvez o mais antigo da humanidade. Como que a tecnologia está reinventando as trocas diretas entre as empresas. Então, vamos conhecer a nossa convidada. Ela tem experiência em negociação, gestão de relacionamentos B2B, implantação de franquias e desenvolvimento de redes empresariais baseadas em colaboração econômica. Criou uma empresa que conecta outras em uma rede de trocas multilaterais, permitindo que capacidade ociosa, estoque parado ou serviços disponíveis sejam convertidos em valor econômico. O canal O Executivo tem a grande alegria de receber a CEO da Trox Permutas Corporativas, Paloma Freitas. Paloma, seja muito bem-vinda. Oi, Silvio, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você e dividir um pouquinho desse tempo aí e da nossa experiência com o seu canal. Muito legal, Paloma. Quando eu vi o que você faz, eu achei interessantíssimo, principalmente por conta dessa crise assim que a gente, algumas empresas estão passando, outras com mais intensidades, outras com menos, mas eu achei assim algo que pode realmente ser muito útil como alternativa para as empresas aproveitarem aquilo que elas não estão usando, porque praticamente, né, Paloma, todas as empresas ou têm estoque parado ou capacidade ociosa. Por que a maioria dos empresários ainda prefere aceitar esse prejuízo em vez de transformá-lo em negócios? Silvio, eu acredito que seja por conta da falta de conhecimento e aprender mesmo, de fato, fazer uma permuta profissional, porque ainda a nossa sociedade faz permuta muito de forma informal, uma permuta solta que não traz tanta economia para a empresa assim, mas eu acredito que é mais falta de conhecimento mesmo e de se aprofundar nesse modelo de negócio que tem crescido muito. Olha, e é justamente por isso que eu achei interessante trazer você para o nosso podcast, para a gente falar sobre isso. E antes de entrarmos especificamente no tema, eu gostaria muito de conhecer a sua trajetória. Eu vi que você começou a trabalhar muito cedo e hoje lidera uma empresa que atua justamente com esse modelo econômico bastante sofisticado, baseado nessas trocas. Eu queria saber como que começou a sua jornada profissional. Silvio, eu sou uma pessoa muito resolutiva, né? Tem pessoas que procuram problema, eu sou daquelas que caça a solução. Então, eu sempre tive uma visão assim, o que é a dor das pessoas e o que eu posso entrar no mercado para resolver. Então, eu comecei a empreender com 17 anos. Eu sou filha de empreendedores, né? Minha mãe sempre teve o seu próprio negócio, então eu já cresci com aquele negócio de o que eu vou fazer, desenvolver para atender a dor de alguém. E daí eu tive alguns negócios, né? 17, 18, 20 anos tive alguns negócios, e aí eu fui, e nesses negócios, Silvio, eu fazia permuta. Então, eu trocava ali, fazia permuta, mas aí eu fazia aquela permuta pontual, né? Que é a permuta bilateral. Trocava algumas coisas pontualmente com algumas empresas, alguns fornecedores que eu tinha, e funcionava ali pontualmente para mim, sanar algumas necessidades pessoais, principalmente. E daí, quando eu fui me aprofundar mais nisso, né? Quando eu tentava ali, eu sempre fui eu sempre gostei muito da ideia de permuta. Então, quando eu fui me aprofundar na questão de, vamos permutar, e aí eu sempre via que as pessoas tinham ali o estoque parado, tinha as coisas ali para permutar, mas não me interessava, então a permuta não acontecia. Sim. Aí... Nós estamos com delay, viu, pessoal? Mas a gente vai conseguir fazer a entrevista aqui. Desculpa te interromper, mas eu acho interessante porque você, desde o começo, já quis empreender. E isso é uma visão muito diferente de quem começa como um empregado em uma empresa, né? Como é que essa visão, desde o começo, impactou você para entender assim como que é uma negociação ou relacionamento com o cliente? Desde o começo você percebeu essa importância? Sim, eu nasci vendedora. Eu falo que eu nasci já
vendendo alguma coisa para o médico quando eu nasci, né? E minha mãe sempre foi empreendedora, então eu sempre gostei muito disso. Eu sempre quis comprar alguma coisa para vender, atender a demanda das pessoas. E eu sou muito observadora, então eu observava o que as pessoas ao meu redor estavam precisando e qual a solução que eu poderia levar para eles. Eu cheguei a trabalhar CLT, meu primeiro emprego ali quando eu tinha 16 para 17 anos, eu trabalhei, só que eu não gostei daquela rotina de todos os dias estar na empresa. Eu sempre me sentia muito amarrada, né? E limitada também. E aí eu ficava pensando assim, poxa, eu trabalho o mês todo para ganhar 400 e pouco, sendo que se eu vender alguma coisa, eu ganho muito mais. Então, eu trabalho menos e ganho mais. Não preciso pegar ônibus, não preciso, né, pegar trem, metrô, e eu ganho mais. E daí, quando eu descobri isso e tive o apoio da minha mãe, que foi muito importante para mim, aí eu comecei a trabalhar por conta. Comecei assim, né, bem no amador, trabalhar por conta, comprava algumas coisas e revendia, aí comecei a trabalhar na área da beleza, com cabelo, e daí eu fui indo, por quê? Porque o que tinha na minha cabeça? Eu preciso trabalhar menos e ganhar mais, não trabalhar mais e ganhar menos. Então, o CLT na minha cabeça naquela época era um absurdo para mim, porque se eu comprasse determinados produtos e vendesse, eu ganharia mais e eu trabalharia menos, não precisava pegar ônibus, essas coisas assim. Mas, né, eu tive um grande desafio com a minha mãe e meu pai na época por conta da estabilidade. Ah, você não tem registro na carteira, não tem estabilidade, então a gente entende algumas coisas nesse sentido, mas para mim sempre fez muito mais sentido eu empreender do que eu trabalhar para alguém, assim. Desde que eu até tentei, fiquei quase 2 anos na empresa, mas eu não dei conta. Para mim, não, eu me sentia muito presa. É interessante essa sua experiência, porque, de fato, em geral, os nossos pais também, e normalmente, têm uma carreira de empregado, né? Então, eles têm mais confiança na carreira de você sendo funcionário de uma empresa, porque consideram que isso dá estabilidade, do que você empreender, ainda mais sendo uma pessoa super nova. Mas, de fato, eu sempre vejo que, com o passar do tempo, primeiro pela instabilidade que a gente vive aqui no Brasil, muito mais frequente do que em outros países, você tem que ter essa alternativa de empreender, porque em algum momento da sua carreira, da sua vida, você vai precisar. Então, quanto antes você aprender, tanto melhor. Mas você falou um negócio interessante, né? Porque você tem, então, uma experiência grande nesse mercado de permutas, mas eu queria entender o seguinte: quando que essa experiência entrou em permutas corporativas? Como que foi isso? Quando eu comecei a testar, quando eu comecei a tentar permuta, que não era possível, porque ou a pessoa não queria o meu produto, ou eu não queria o produto dela. E daí, eu comecei a fazer uma permuta de 3, né? Eu pegava o produto do Silvio, eu entregava o meu para o Silvio, do Silvio não servia para mim, mas eu repassava o produto do Silvio para outra pessoa que servia para mim. E daí isso foi aumentando. Eu comecei a fazer permutas, muitas permutas, e aí as pessoas me procuravam, falando, eu tenho isso aqui para permutar, vamos fazer. E daí foi aumentando, né? E aí eu não dei conta. Aí eu pensei, e se eu tivesse um sistema, uma planilha, alguma coisa? E eu nunca tive experiência nenhuma, nem vocação para tecnologia, para TI. Assim, eu chamei uma pessoa e falei assim, eu tenho isso, e eu quero transformar isso em um site, em algum lugar que eu possa registrar. E as pessoas possam ver, né, que o registro disso. E aí surgiu o site da Trox, que era um site, assim, bem pequeno, muito inferior do que é hoje. E daí eu comecei a chamar as pessoas para fazer permuta. Quando eu descobri que o poder disso, que daria para eu profissionalizar muito mais, daí eu chamei um profissional, montei um sistema, aí eu fui me aprofundar, estudar a respeito disso, desse mercado, e daí a gente foi desenvolvendo aos poucos. No meio do caminho, a gente também tivemos aí o interesse do público em franquia, foi onde a gente formatou também, começou a expansão na modalidade franquia, mas tudo começou assim, numa necessidade que eu tinha, e eu via, Silvia, as empresas assim, com horário ocioso ali, e aí não dava, porque eu sozinha não ia conseguir consumir tudo, né, o que tinha. E aí eu tive que trazer outras pessoas e foi crescendo. E quando que você viu, assim, em que momento que você percebeu que isso era um negócio
de modelo escalável? Quando que você percebeu que, pô, isso daqui dá para ficar muito maior do que o que eu estou fazendo? O que aconteceu? Eu acho que foi uns 2 anos depois que eu comecei, que eu tive, assim, a visão e o entendimento de que realmente era escalável, porque eu não tinha essa dimensão, né? Falar, quando eu franqueei, quando eu consegui formatar a franquia, quando eu vendi minha primeira franquia, segunda, terceira, falei, não, aqui esse negócio é o negócio da minha vida, assim, da vida dos meus filhos, e aí vai ficar, né, de um legado que eu vou deixar aqui. E daí eu, né, já acabei não trabalhando com mais nada, porque no início eu conciliava esse site do início com com meus outros trabalhos que eu tinha. E daí, quando a gente foi fazer o sistema, quando eu precisei fazer o sistema, eu precisei fazer investimentos e eu precisei fazer escolhas. E daí eu falei, não, aqui é esse negócio mesmo, então vamos enxugar tudo, né, e focar só aqui. Então, acho que foi no momento que começou ali a formatação de franquia, foi quando eu comecei a perceber que realmente não era uma dor só minha, né? Era uma dor minha e de algumas pessoas que eu conhecia, mas daí eu encontrei o desafio de mudar a cultura das empresas, né? Tem empresa que já faz permuta, gosta, mas tem empresa que ainda a gente precisa trabalhar bastante. Eu já consegui um bom resultado nesse tempo de mercado, graças a Deus, mas aí a gente trabalha para mudar a cultura mesmo do brasileiro de fazer permuta, né? De fazer permuta profissional, né? Não a permuta pontual. Sim, não, vamos falar sobre isso. Mas eu gostaria de ter uma definição bem clara para quem está nos ouvindo sobre o que é a Trox. Ela é o que exatamente? É um marketplace, um banco de compensação de permutas ou um ecossistema de negócios entre empresas? Qual que é o problema real da empresa que você resolve quando você criou essa plataforma? A Trox, ela é uma ferramenta que ajuda o empresário a negociar e transformar aquilo que ele está parado em economia. Então, o que a gente faz, Silvia? Desde a conscientização até ensinar a pessoa a fazer permuta, até acompanhar, fazer estratégia, né? Fazer planejamento de permuta, a gente faz tudo isso com o nosso cliente. Então, a Trox, ela veio para solucionar o que está parado, o que está perdido e o que está ocioso, capacidade ociosa, horário ocioso, produto, estoque, enfim. Todas as empresas têm pelo menos 20% de ociosidade excedente. Nossa, essa ociosidade, ela custa caro, né? Porque toda a estrutura já tá ali, paga todo mês. Então, se não trabalhar e não monetizar essa ociosidade, aí as empresas vão viver na crise. E daí, uma coisa bem interessante também que a gente faz ao invés do empresário pedir empréstimo nos bancos, né, comuns, ele troca o que ele tem ali parado por aquilo que ele está precisando comprar. Então, muitas vezes, além de gerar economia, evita também de fazer ali, né, qualquer loucura de empréstimo. E aí, nesse caso, achei muito interessante, porque, de fato, isso que você falou acontece. As empresas, principalmente que têm infraestrutura já instalada, ela tem coisas paradas. Eu tenho clientes, inclusive de grande porte, que me falam sobre isso, do problema do estoque parado, que eles têm dificuldade de desovar. E, nesse caso, assim, eu queria entender exatamente isso. Quer dizer, muitas vezes eu percebo isso, e não sei se é esse o ponto que dificulta a nossa mudança cultural. As pessoas imaginam que a troca é o modelo de negócio da empresa. Nenhuma empresa vai viver de trocas. Eu estava dizendo exatamente isso, né? Que o que você está colocando é que a Trox ela vai permitir à empresa que já está funcionando e que tem esse estoque disponível, então uma infraestrutura de serviços já implementada disponível, usar isso para adquirir valor econômico, ou seja, trocar por aquilo que ela de fato precisa. E que muitas vezes as pessoas imaginam que quem está fazendo uma troca é porque simplesmente não tem dinheiro ou está com dificuldades econômicas, e não é bem isso, é você potencializar aquilo que já está à sua disposição, não é isso? Exatamente, Silvio, você foi cirúrgico, é exatamente isso.
Não é fazer permuta profissional, não é deixar do dinheiro entrar, é manter o dinheiro entrando, manter todo o fluxo rodando, todas as engrenagens rodando, e usar aquilo que estava parado para pagar alguma conta do mês. Então, você vai... De novo? A permuta, ela é valiosa porque ela te ajuda a proteger o seu dinheiro, a proteger o seu caixa. Então, Paloma, eu tinha dito que, na verdade, a permuta ela é uma estratégia econômica da empresa de conseguir aquilo que ela queria, que ela precisa, melhor dizendo, usando os recursos que ela já tem disponível no estoque, é um serviço que não está sendo utilizado. É isso que você está propondo, né? É exatamente isso. É exatamente isso. É usar a ferramenta da plataforma de permuta, da permuta profissional, para potencializar os negócios e gerar economia para a empresa. Porque se a pessoa precisa fazer um investimento na empresa que custa 10 mil reais, ele não vai tirar os 10 mil reais do caixa, ele vai usar o que está parado, ele vai usar aquele horário ocioso, que não vai dar, né, não vai aumentar muito mais o custo dele. Sim, ele deixou de tirar 10 mil do caixa. Então, quanto mais permuta faz, mais dinheiro ele preserva. Uhum. E me diz uma coisa, como que funciona, nesse caso, a questão da governança na plataforma, né? Como que você controla o crédito, vamos dizer assim, dentro da plataforma? Porque nós não estamos trocando dinheiro, né? Nós estamos trocando, vamos dizer assim, objetos e serviços. Como que é feito essa consolidação, vamos dizer assim? É a tecnologia, viu? Nosso sistema, ele funciona como se fosse um banco mesmo. Então, a gente tem o extrato da conta, cada cliente aqui tem uma conta com extrato, relação de entrada e saída. Então, você vendeu alguma coisa na plataforma, e também a gente tem da parte do marketplace, que é onde as pessoas vão divulgar o trabalho delas ali, tanto serviço quanto produto. Então, hoje a gente tem um sistema bem completo e robusto para atender essa demanda. Tudo fica registrado, Silvio, desde a primeira negociação com a pessoa que negociou, tudo fica no extrato, no relatório, tudo certinho, igual no banco. Entrou um dinheiro na nossa conta, saiu, o banco mostra, né, para onde foi, para quem foi, né, de onde veio, e na Trox não é diferente. A gente tem tudo registrado e funciona como se fosse um banco mesmo. Só que é uma moeda virtual que só transita aqui dentro, né? Só dentro do nosso sistema. Você só consegue transferir, porque é uma moeda, né? A gente tem um sistema e é uma moeda. Então, essa moeda, ela transita dentro da nossa plataforma, dentro da nossa tecnologia. Você, uma vez que você compra, você transfere o crédito para a conta de alguém. Quando você vende, você recebe esse crédito. Tá? Vendi 10 mil. Você recebe 10 mil em crédito na sua conta Trox. E aí você pode comprar 1.000 de um, 5 mil do outro, né? 500 reais de outro, enfim. Aí o dinheiro você vai usar da forma que você preferir. Esse é o melhor, né, cenário para uma permuta profissional. Ou seja, só para eu ver se eu entendi, então a empresa que entra no ecossistema, ela vai dar o valor do produto ou serviço dela dentro dessa moeda que você tem dentro do ecossistema, é assim que funciona? Exatamente. E aí alguém, para comprar, vai ter que comprar a partir desse valor. É assim que a coisa vai funcionar. Isso, você recebe o crédito na sua conta própria. Agora, você disse que existem franqueados, que você transformou isso em uma franquia. Onde que entra o franqueado nesse ecossistema? Não ficou muito claro para mim. Como é que é isso? O franqueado ele vai abrir o mercado na região dele. Então, o franqueado, eu libero para o meu franqueado, eu libero todo o know-how, né, o uso da tecnologia, da nossa ferramenta, toda a estrutura que a gente tem, e ele vai abrir, vai explorar ali a região dele, a região que ele for franqueado. E daí ele vai ter todo o suporte lá com ele, e ele vai fomentar as negociações em permuta na região dele. E só para entender, como que a Trox é remunerada nesse caso? Porque como tem as permutas, alguém que quer usar a plataforma de vocês tem que fazer uma assinatura, é pela permuta, como que funciona? Para abrir conta não tem custo nenhum, a gente não cobra para abrir conta, não tem custo de anuidade, nenhuma taxinha escondida. A Trox ganha justamente
a Trox ganha justamente nas compras dos nossos clientes. Então, e é um percentual de 10%. Então, o nosso cliente comprou 10 mil reais, 10 mil caseiros lá dentro da plataforma, ele vai pagar 10% para a plataforma, que é onde a plataforma ganha. É um percentual sobre as compras. É um percentual dessa moeda interna que você tem, é isso que você está falando? É um percentual sobre as compras. Sobre as contas. Ah, tá, entendi. E me diz uma coisa, Paloma, a gente aqui no canal, nós temos uma preocupação muito grande de dar orientações e também transformar o executivo em um líder empresarial. E para isso a gente conversa justamente com quem vem aqui sobre o seu estilo de liderança, porque agora que você está falando para mim que você tem franqueados, você tem uma equipe com você com certeza deve ter muitas pessoas aí trabalhando na Trox, tem pessoas trabalhando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que é o seu estilo de liderança? Eu vejo que você é uma pessoa que fala muito bem, tem um discurso muito direto. Como que é esse seu estilo na hora que você está liderando? Olha, eu tenho algumas pessoas que trabalham com a gente, sim, e o meu estilo de liderança é colaborativo, né? Eu trabalho com economia colaborativa e o nosso principal foco aqui na nossa administração, no nosso trabalho, é a colaboração também. Então, eu tenho um estilo bem colaborativo, e isso deu certo, né? Desde o início. Eu trabalho com pessoas tanto mais novas que eu, também como mais velhas que eu, e eu consegui conquistar o respeito de todos, tanto pelos meus resultados, né, quanto pela estrutura que a gente acaba construindo. Então, é basicamente a colaboração mesmo, a economia colaborativa e o trabalho também é colaborativo. E, Paloma, você tem algum líder de referência, algum líder que você admira, que você ou já trabalhou, ou então algum líder histórico que você conhece para ter desenvolvido essa liderança colaborativa? Voltou, né? Eu trabalhei uma vez só numa empresa fora e eu sempre trabalhei com a minha mãe. Então, a minha inspiração como que eu posso dizer? Minha referência é ela. Minha mãe foi uma grande líder, tanto na minha casa quanto nas empresas dela, e foi nela que eu me inspirei mesmo. Agora, falando em liderança, né, fora, que eu não convivi, não foi algo que eu tive experiência, mas eu acompanho um pouco, assim, é o Rufino. Uhum. Você conhece? Eu não achei, é Rufino. O Rufino é aquele autor de livros que ele fala sobre a origem dele muito humilde e como... Eu esqueci o sobrenome dele, sim, mas eu conheço, inclusive, eu tenho um livro dele autografado, acho. Eu fui no lançamento de um dos livros dele, eu esqueci o sobrenome dele, mas sim, eu sei quem é, que ele trabalha com peças de caminhão. Isso, com coisas de caminhão, isso mesmo. Não tem nada a ver com o negócio, né? Não tem nada a ver com o meu negócio, mas eu me identifico muito com ele justamente pela forma dele liderar, que ele tem uma liderança mais branda, mais da comunicação mesmo, então é uma pessoa que eu admiro. A história, enfim, admiro. Entendi. Não, muito interessante, porque ele trabalha com peças, se não me engano, recondicionadas, ele fala também da dificuldade empresarial que ele enfrenta, que todos nós enfrentamos, né? Inclusive, você fala muito sobre esse modelo de permutas, empresarial. Existe uma resistência para eles, né? Quais são os principais preconceitos ou mal-entendidos que você encontra no mercado, Paloma? O preconceito ele é enraizado culturalmente, porque as permutas ela foi muito mal falada durante um tempo. Eu estou aí na luta tentando tirar a má fama da permuta, né? E eu falo com propriedade que as pessoas têm um pouquinho de resistência em permuta porque fez uma negociação que não deu certo, que tomou prejuízo, porque aí algumas pessoas é aquele famoso rolo. Vou fazer um rolo que algumas pessoas têm. É verdade. Hábito, e aí, às vezes, encontra um espertinho, né? Aquele jeito brasileiro, e acaba não fazendo um bom negócio. E aí mistura tudo, né? A permuta, nesse meio de rolo que faziam antigamente, mas que hoje tem negócio profissional, né? Com autoridade, com responsabilidade, profissionalismo, e então o maior desafio que eu tenho
Hoje, que a resistência das pessoas é por conta da má fama da permuta, né? Da troca informal, enfim, é por isso. Olha, Paloma, é interessante você falar isso, porque no meu trabalho eu sou coach executivo, então dentro das empresas todo mundo sabe a relevância de um trabalho de desenvolvimento de liderança. Lá fora é uma profissão bastante respeitada, eu tenho clientes em países como Luxemburgo, Suíça e tudo mais. Mas aqui no Brasil, o grande público, principalmente o meio jornalístico, fala muito mal do processo de coach. E aí, quando a pessoa descobre o que é realmente o processo, como que isso ajuda um executivo de alto nível a se desenvolver, a lidar com os problemas, com metodologia e tudo mais, aí todo mundo fala, puxa, eu deveria saber disso antes. Como que é para você quando uma empresa descobre a Trox e vê que tem valor o que vocês fazem, quando ele fala, puxa vida, devia ter feito isso antes? Como que é o comportamento das empresas, dos empresários, né, quando descobrem vocês e vê que é um trabalho sério? Olha, eles acabam, é bem isso mesmo. Acho que a experiência é a mesma. Eles falam deveria ter feito isso antes e agradece profundamente pelo nosso trabalho e pela nossa persistência no mercado, né? Porque são 10 anos fazendo isso. E 10 Nossa, anos fazendo isso, e 10 anos fazendo isso, assim, claro que a gente já conseguiu um resultado muito bom, mas não chega nem perto de onde a gente quer chegar, óbvio. Mas as pessoas, quem entende do negócio e aí entende o que é possível e consegue começar a fazer as permutas, as pessoas elas veem que elas realmente vão economizar e vão parar de ter desperdício. Então elas amam a gente de paixão, assim, e indica e fica feliz. Então a reação deles quando eles realmente entendem é extremamente satisfatório. Eu acho que é o mesmo para você, porque você fala, a gente fala assim, nossa, ainda bem que eu não desisti, né? Porque nada é impagável a satisfação do nosso cliente, a economia, de fato, é impagável. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que o empresário ele entendeu e começou a negociar em permuta de forma certa, inteligente e profissional. Não, muito legal. Realmente eu já ouvi clientes falar para mim assim, puxa, eu deveria ter feito coach há 10 anos atrás. Eu falo assim, bom, pois é, né? Mas a gente tem que enfrentar uma barreira, vencer uma barreira cultural ainda muito grande. E quando se fala de economia colaborativa, Paloma, eu vejo que essa economia existe de maneira muito ampla, né, e disponível para os consumidores, pessoas físicas. Pelo visto, você entende que a economia colaborativa para empresas é uma tendência? Você vê isso lá fora também? Se é que você presta atenção no mercado exterior também? Como é que é isso para você? É uma tendência realmente? É uma tendência, não. Começou lá, né? Começou fora. A gente... a permuta, esse negócio, esse modelo de negócio da Trox, lá fora já tem há muitos anos, né? E é muito diferente do que é para a gente aqui. Nos Estados Unidos, as pessoas já são mais acostumadas a fazer permuta e tem vários bancos de permuta, né? E para nós aqui está indo e é uma tendência, não, é uma necessidade, né? É assim como a gente precisa do contador, do advogado, a gente precisa da plataforma de permuta, porque nunca vai chegar um momento que uma empresa não vai ter ociosidade. Eu digo que se a empresa está no momento que ele não tem ociosidade nenhuma, nem nada, zero ociosidade, significa que ele tem que crescer. Então, você prepara aí para você aumentar mais um pouquinho, porque todo tipo de negócio tem ociosidade. O restaurante tem um dia lá da semana que fica algumas mesas ociosas, enfim, todos os negócios têm. Então, eu acho que é uma tendência, claro, né, que eu tenho provocado bastante isso no mercado, mesmo que pequenininha assim, né, provocando isso no mercado para que as pessoas se conscientizem, mas eu acho que é mais uma necessidade de cada empresário. Sem dúvida. E você falando de restaurante, você tem restaurantes na sua plataforma que fazem permutas, Paloma? Muito. Olha só que interessante. Restaurante, pacote de viagem, passagem aérea, tem tudo, assim, tudo que você imaginar. E você olhando isso como uma tendência, e você fala que você pode crescer muito, eu queria que você falasse um pouco, como que você vê a Trox daqui a 5, 10 anos? Qual que é o papel da Trox nesse futuro de uma economia colaborativa? A Trox ela tem o grande objetivo de se tornar, né, de se manter referência no assunto, no mercado,
ensinar as pessoas a fazerem isso, e quando pensar em permuta, pensar no KZ, que é a nossa moeda e o que a gente tem trabalhado para mudar a cultura e dominar esse mercado aí que é tão amplo, né, e livre, assim, porque concorrência muito é mínima. Então, a Trox, daqui 5 anos, ela vai estar com um número dobrado de associados que a gente tem hoje, com muito mais pessoas usando a nível Brasil, e daqui a 10 anos nós vamos estar aí a nível internacional fazendo a conversão da moeda com câmbio dentro da nossa plataforma, que é uma tecnologia que a gente vai ter que implantar, mas esse é o nosso objetivo. Que legal, é isso que eu ia perguntar para você. Imagina perguntar fora do país. Pois é, foi o que eu pensei. Eu falei, nossa, ela está pensando em fazer isso, uma plataforma internacional. Eu sou muito fã de empresários brasileiros que querem se internacionalizar. Eu não sou muito fã da pessoa vender a empresa. Eu acho que a empresa brasileira é ela que tem que comprar as outras. Mas pelo que você está me falando, tem intenção de se tornar bem grande, inclusive no mercado internacional. E me diz uma coisa, quando a gente fala sobre esse mercado, e uma pessoa que está olhando você hoje e diante... Bom, a gente vive um momento muito difícil, né? Porque com essa guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, e mesmo no Brasil, com todas essas questões institucionais que nós estamos vivenciando, isso cria muitas incertezas e, com certeza, muitos empresários estão pressionados com fluxo de caixa, com custos, com competitividade. Eu li hoje que hoje, exatamente, nós estamos gravando aqui no dia 10 de março de 2026, o Grupo Pão de Açúcar está entrando em recuperação judicial. Então, eu fico pensando assim, o empresário que ele está assistindo você agora, está com o estoque ali parado, capacidade ociosa, o que ele deveria começar a fazer amanhã para transformar isso em oportunidade? Bom, primeiro entrar em contato com a gente, abrir uma conta na Trox, colocar tudo que está parado para vender, sim, receber o crédito e começar a pagar as contas. De verdade mesmo, urgente, parar de gastar dinheiro. Nem tudo se paga com dinheiro. O produto que está parado vale muito mais que o dinheiro, não porque ele vai substituir, sim porque ele vai te proteger o seu dinheiro. Hoje não existe nada além da ferramenta, além da Trox, para proteger o seu dinheiro. Então, é isso, é abrir uma conta agora já, para já começar a negociar. É muito simples a abertura de conta, colocar as coisas para vender ali. É seguro, tem rastreabilidade, funciona como se fosse um banco, não existe prejuízo, nem calote, nada do tipo. Você vendeu, você recebe o crédito ali na sua conta e você vai comprar e pagar suas coisas do que você achar melhor e mais interessante. Tanto para viajar, usar, né, para uso pessoal, quanto para uso profissional também. Tem muitos prestadores de serviço de altíssima qualidade aqui com a gente. Então, é realmente fazer negócio. Olha para o que está parado, faz isso. Ó, Silvio, vamos fazer assim, ó, olha para o que está parado aí agora, está olhando? Transforma isso para pagar sua contabilidade. Sabe aquele advogado que você precisa pagar? Isso que está parado aí que vai pagar, não é o dinheiro que está no caixa, não. Que interessante isso que você está falando. E você tem clientes no Brasil inteiro? Qual é a sua abrangência hoje, Paloma? Hoje é nível, não no Brasil inteiro, né? Eu tenho franquia em Minas, Brasília, São Paulo e... estou esquecendo de algum. E Curitiba. Entendi. E você está com interesse realmente... Mato Grosso do Sul também, Campo Grande. Mato Grosso do Sul, que interessante. E me diz uma coisa, Paloma, a gente não falou muito... bom, primeiro de tudo, só se você me permitir, eu vou deixar então um link para a Trox aqui embaixo, para a pessoa poder entrar em contato com a empresa, e também, se me permite, seu LinkedIn aqui, para as pessoas também quiserem conhecer um pouco mais a seu respeito. E uma coisa que me ocorreu agora, Paloma, você é empresária, CEO da empresa, você é casada, tem filhos, fala um pouquinho de você. Não, eu não sou casada, eu sou mãe solo, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Manu de 14 anos, eu tenho o João de 11 anos, e eu, né, somos nós 3, a gente mora sozinhos desde quando o João nasceu, é só nós 3, né, e é uma maravilha, assim, porque é um sossego, é uma loucura, Silvio, criança na escola, tem reunião de escola, é a demanda deles. E agora que eles vão ficando adolescentes, as demandas vão aumentando. E
das partes, né, de você empreender é ter essa flexibilidade, é conseguir ser mãe e também cuidar da minha empresa, cuidar da minha família, porque a família ela é uma empresa também, né, que a gente precisa administrar. Eu tenho 2 negócios e tudo flui com muita naturalidade, porque já entrou no automático, né? Não é tão difícil assim falar, nossa, você é mãe sozinha, 2 filhos, né? Tem adolescente já, a minha já está adolescente, tem um pré-adolescente aqui. Mas assim, as coisas fluem de forma tão natural, porque é a nossa realidade, então a gente faz com muita facilidade. Eu amo minha família, eu sou uma pessoa muito família, né? Eu sou muito apegada, assim, muito família. Para mim, a melhor coisa que tem, assim, que mais faz sentido é a família. Então, eu faço com maestria, eu amo. Não, muito legal. E é interessante que muitas vezes as pessoas imaginam que é o contrário, né? Que se você for para uma carreira solo, empreendedora, vai ser mais difícil você ter a maternidade do que se você for empregado em uma empresa. E às vezes é o contrário, né? Você consegue realmente desenvolver um negócio e ter a liberdade de tempo, principalmente, para poder cuidar dos seus filhos, educá-los e tudo mais. Aí realmente quem vai para essa área empreendedora, né, Paloma? A gente quer ter liberdade, né? E permite, se você acertar bem o negócio que você desenvolve, você acaba tendo essa liberdade e consegue cuidar da família e desenvolver seus filhos com educação, com carinho, tudo que eles precisam, né? Exatamente. A gente precisa se organizar também, né? Ter um planejamento, ter organização, ter os horários certinhos. Então, eu consigo fazer muito bem e graças a Deus que eu sou empreendedora, porque se eu precisasse sair todo dia de manhã para ir trabalhar e voltar, e de repente, às vezes, tem que trabalhar final de semana ou precisar fazer uma viagem a trabalho, ia ser muito mais difícil, né? Hoje, se eu preciso, eu já precisei viajar várias vezes, eu levo comigo. Vai comigo, fico no hotel lá e eu vou trabalhar, faço o que tem que fazer, volto, estou lá. Então, não desgrudo mesmo. E para mim é ótimo, porque não preciso desgrudar, né? Então, é ótimo. Estou muito grata por isso, por ter esse privilégio de conseguir trabalhar, ser a provedora e também administrar tudo aqui em casa. Paloma, é muito raro eu ouvir alguém dizer, graças a Deus, que eu sou empreendedora no Brasil, mas eu achei incrível você afirmar isso, é muito raro. Nessa parte, mas é nessa parte de ter esse horário flexível aí, né? Eu sei que não é fácil, não. Não, não é nada fácil, não é nada fácil. Para a gente que acompanha os bastidores do mercado, das empresas, a gente sabe realmente quanto que o empreendedor brasileiro sofre, não é só aquilo que aparece na mídia, que já é um sofrimento danado, mas também a questão de caixa, a questão de você realmente conseguir fazer a empresa acontecer. Paloma, você tem algum sócio ou você toma conta sozinha da empresa? Como é que é isso? Sozinha, eu não tenho sócio. Em um período eu tive um sócio e acabou não dando certo. E aí a gente desfez sociedade e eu não tenho sócio ainda, né? Porque muito em breve eu vou abrir a Trox para investimento, vou fazer rodada de investimentos. Eu nunca fiz. E estou estudando, tem algumas pessoas que vieram para me ajudar nessa parte, porque eu entendia muito pouco, né? Agora que eu estou estudando a respeito disso, mas ainda não tenho. Entendi. Olha, Paloma, realmente para mim foi muito surpreendente conversar com você, conhecer o seu negócio. Já estamos indo aqui para a parte final do nosso podcast, mas eu quero agora falar com a nossa audiência, que daqui a pouco eu vou fechar o nosso sinal para um momento do nosso podcast, que eu chamo de Conversa Controversa, que é quando nós falamos de temas um pouco mais polêmicos, ou que nós temos uma ideia aqui que a gente não quer deixar aberto para o mainstream aqui no YouTube ou no Spotify. Então, fica o convite para você que está nos ouvindo, está nos assistindo. Tem um link aqui para você se inscrever e acompanhar a Conversa Controversa deste episódio e de todos os outros 148 episódios anteriores. Mas antes a gente fechar o sinal, Paloma, eu vejo assim que você é uma pessoa que tem muita energia, que já está realmente numa posição relevante no mercado, fazendo algo que é, sem dúvida, se não pioneiro, algo que está indo muito bem na sua área de atuação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Imagine que uma pessoa mais jovem está nos assistindo, principalmente uma jovem empreendedora, e que está vendo você com todo esse sucesso seu nesse momento, e você realmente conseguiu achar um nicho que tem a ver com você, eu percebo que você fala com muita paixão sobre o seu negócio. Que recomendação, que conselho você daria para alguém que gostaria de começar um negócio e ser tão bem-sucedido quanto você? Nunca permita que alguém fale para você fazer o básico bem feito.
Quem tem Sim. sucesso não faz o básico bem feito, faz o que precisa ser feito e bem feito. Então, acredite na sua intuição sempre e faça aquilo que encha o seu coração, e porque é difícil, não é fácil, em momento nunca fica fácil, tá? Essa é a realidade, nunca vai ficar fácil, mas quando a gente faz algo que a gente ama, que a gente vê o sorriso no rosto do nosso cliente, é isso que é impagável. Porque dinheiro por dinheiro, você ganha dinheiro trabalhando com uma coisa ou com outra. Mas o que faz e o que mantém a gente em pé é as nossas conquistas diárias, e que não é sobre dinheiro, é sobre a gratidão do cliente que te encontrou, que é grato, né, pela solução que você trouxe para o mercado, e acredita sempre, não desiste, porque tem fases que vai ficando mais leve, outras vai ficando mais pesada, mas fácil de verdade nunca vai ficar. Olha, eu assino embaixo, Paloma, realmente nunca fica mais fácil, você sempre vai ter desafios, e é bem assim, né? Quando você não vende é o problema, quando você vende também é o problema. Então, você sempre vai ter que estar preparado para enfrentar esses desafios e, acima de tudo, vencê-los. E, sabe, Paloma, uma coisa que você falou desde a nossa primeira pergunta que me chamou muito a atenção é a sua preocupação de ouvir o cliente e atendê-lo, de se preocupar realmente em ver o que ele está precisando e oferecer isso. E eu vejo realmente na Trox muito essa questão de oferecer algo que o cliente precisa realmente ter, que vai ajudá-lo. Você realmente olha dessa forma, não é? Você realmente vê a necessidade da pessoa que pode comprar um produto ou serviço seu. Com certeza. Eu quero atender a necessidade dele. Que eu atendendo a necessidade dele, eu sei que eu estou cumprindo o meu papel, o meu objetivo no mercado. Então, eu sempre olho para a necessidade dele. Sempre. Eu quero atender a necessidade do meu cliente. Eu nunca vou conseguir atender a todas, né? A empresa tem muita demanda, eu não vou conseguir atender todas. Mas eu vou atender a maior parte delas. Eu gosto e aqui a gente preza muito por isso. Porque fazer permuta por permuta, Silvia, a gente vai aí, propõe permuta para alguém. O negócio é fazer uma negociação em permuta que, de fato, você vai ver o seu caixa economizando. Aí faz sentido. A nossa preocupação é essa. Eu passo isso todas as reuniões para os nossos franqueados. A gente precisa levar a solução completa para o cliente. Não é só fazer uma permuta, é fazer uma permuta e ver o caixa com economia. Esse é o nosso papel no mercado. Claro, quer dizer, é uma visão bastante empresarial mesmo, não é uma coisa assim, simplesmente simplória, né? Não, você vai trocar aqui e resolvemos o seu problema de permuta. Permutar como sendo algo estratégico para a empresa, não é isso? Isso, com inteligência, estratégia. A gente é profissional de permuta por isso, então vamos fazer as coisas bem feitas. Não, sem dúvida. Olha, Paloma, eu realmente, assim, eu fiquei muito impressionado de entrevistar você aqui no podcast. Acho que as suas ideias, a sua preocupação com o cliente são características que todo bom empreendedor, em qualquer nível, precisa ter de atenção. Então, só posso agradecer muito pela sua participação aqui no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Silvio. Muito obrigada pela oportunidade, por me ouvir e por dar aí espaço para nós. E para você que está nos assistindo, fica também um convite, tem um link aqui para você acompanhar a nossa conversa controversa, e não só desse episódio, mas os episódios anteriores. Quinta-feira que vem, 19h30, fica o meu convite para você, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço e vamos em frente. E, Paloma, eu começo aqui a nossa conversa controversa justamente indo num ponto que me surpreendeu, que é o fato de que você começa, a sua plataforma, ela tem nesse sistema de permuta, uma economia paralela, inclusive com o sistema monetário tradicional, ou melhor, que fica paralela ao sistema monetário tradicional. É isso mesmo ou é um mecanismo apenas complementar?